Na retomada dos nossos episódios da segunda temporada, irei tratar de um dos casos mais interessantes que já aconteceram na historiografia. Bom, o ofício da doutrina histórica ele se inicia já em meados da Antiguidade Clássica, principalmente na Grécia Antiga. Bom, já em Homero havia os relatos históricos da Guerra de Troia e também da própria travessia de Odisseu pelo mar Mediterrâneo. De toda forma, a partir disso, o ofício histórico é para os feitos dos homens não sejam esquecidos, mas a história em si se foi colocada como uma história em que os homens foram os agentes. E dessa forma se ignora uma parte importante, porque a história também não é só feita dos homens. As mulheres são agentes importantes na história, bem como em eventos importantes, os maiores vetores das transformações foram as mulheres. Bom, esse papel de apagamento da atividade feminina na história responde tanto a uma misoginia das sociedades que foram constituídas, quanto também a ideia de que a boa parte dos historiadores reconhecidos eram homens. Bom, de toda forma, devemos destacar o seguinte: o ofício histórico ele tem alguns das suas indagações são conforme as indagações de uma sociedade que a produziu. E a partir disso, o apagamento das mulheres é um evento em que uma sociedade misógina ignorava o protagonismo das mulheres. Mas devemos considerar o seguinte: na sociedade do Neolítico, a consolidação do sedentarismo e da sociedade como uma sociedade agrícola se deu através das mulheres que iam às plantações e garantiam a subsistência da população local. A ideia de que a caça era a real alimentação das sociedades neolíticas é meio falha, porque era muito difícil de conseguir alimento através da caça, principalmente porque os seres humanos primitivos eles tinham dificuldade em ter ferramentas e muitas vezes deveriam ir em grupos para caçar os animais que eram muito maiores do que os seres humanos. E esse alimento, no final das contas, apodrecia. Já a questão do trigo, da cevada e outros itens agrícolas tinham uma melhor conservação e a subsistência da população era garantida pelas mulheres. Da mesma forma, as sociedades clássicas também dependiam das mulheres, e aí há também o episódio da formação da sociedade romana através do rapto das Sabinas, que é um evento bem conhecido na historiografia a partir do Tito Livio, e também do exemplo moral que as mulheres deveriam dar à sociedade romana. Bom, mas de toda forma, já na Idade Média já há um processo de apagamento das mulheres, de perseguição, e muitas vezes, quando uma mulher tinha protagonismo, a igreja já tinha uma postura de negação desse protagonismo. De toda forma, a Revolução Francesa, em meados de 1789, ela se consolida principalmente com a escassez da produção agrícola na França no inverno de 1788 a 1789. Com isso, há um aumento do trigo, né, no mercado francês, e as mulheres, percebendo que o poder aquisitivo dos franceses está cada vez mais ceifado pela inflação, acabam sendo um dos vetores da Revolução Francesa, inclusive solicitando o fim da monarquia. Bom, dessa forma também a Revolução Russa foi feita em meados de 8 de março de 1917, e a partir disso, o início da Revolução Russa também é através da passeata do Dia da Mulher. Então, o protagonismo das mulheres nos processos de transformação social é cada vez mais pungente. E esse processo de apagamento, infelizmente, ainda continua na academia, mas está sendo questionado. E uma das coisas que é interessante eu destacar nesse processo é justamente o livro da Svetlana Alexievich, uma autora belarussa, que ela destaca a participação das mulheres na Segunda Guerra Mundial. Esse é o livro
Svetlana Alexievich, editado pela Companhia das Letras. A Guerra Não Tem um Rosto de Mulher, né? Nesse livro em questão da Svetlana Alexievich, a gente destaca que essa autora belarussa, ela fez várias entrevistas em torno da década de 80 sobre a participação das mulheres na Segunda Guerra Mundial do lado soviético. É um fato pouco sabido aqui no Ocidente, mas durante a Operação Barbarossa, boa parte das mulheres foram mobilizadas por conta própria para lutarem contra o esforço de guerra nazista. De maneira que as mulheres, principalmente no Belarus, e também em outras porções da União Soviética, a Ucrânia e também a própria Rússia, acabam integrando não necessariamente os regimentos de infantaria, não necessariamente as linhas de frente. Inicialmente, a participação das mulheres era mais voltada ao suporte dos regimentos de infantaria masculina. Principalmente, a participação das mulheres se dá como corpo de enfermeiras de batalha, né? Principalmente nas grandes batalhas de Stalingrado e de Kursk, mas também há a participação das mulheres como suporte na artilharia e também nos regimentos de força aérea, como pilotos, e também como franco-atiradoras. Um exemplo marcante disso é Lyudmila Pavlyuchenko, que foi uma das responsáveis pela libertação do cerco de Sebastopol, em que ela se destacou como a maior franco-atiradora da Segunda Guerra Mundial, rivalizando inclusive com Vassili Zaitsev. De toda forma, há também o emprego de mulheres em regimentos de cavalaria, sendo pilotos de tanquistas, né, de tanques. E há um episódio que a propaganda soviética destacou, que foi o caso de uma mulher que se tornou viúva durante a Segunda Guerra Mundial. O marido foi morto pelos alemães no front e ela junta todas as suas economias e ela própria financia a compra de um tanque para combater os alemães durante a batalha de Stalingrado e depois na batalha de Kursk. E dessa maneira ela acaba sendo a piloto desse tanque em questão. Bom, de toda forma, a participação das mulheres ela não se esvai, ela se prolonga de meados de 1942 até a vitória em 1945. E, em virtude disso, o próprio Estado soviético financia e incentiva a participação das mulheres, tendo em vista que os homens muitas vezes acabavam morrendo e tinham os casos, inclusive, de deserção em massa. E a partir disso, pelo julgamento moral falando que até as mulheres estão indo para a guerra, os homens eram impostos que também fossem à guerra. Bom, o esforço de guerra soviético na retaguarda foi, em boa parte, financiado pela força de trabalho feminina. Muitas mulheres estiveram na condução de fábricas, suprindo a produção de tanques, suprindo a produção metalúrgica da União Soviética, de armamentos e de munições. Bom, no cerco de Leningrado, as mulheres tiveram um papel crucial também na subsistência das famílias durante o cerco. E a partir disso, é também sabido que as mulheres, durante o conflito, também passaram por momentos de provação, inclusive não somente pela perda dos maridos, não somente pela perda dos filhos, mas inclusive de abusos cometidos pelos perpetradores durante a guerra. Bom, A Guerra Não Tem um Rosto de Mulher é basicamente contar a história de como as mulheres foram esquecidas propositadamente pelo governo soviético depois que a guerra foi vencida. Então, sempre houve uma valorização mais forte do papel masculino da guerra e, a partir disso, era mal visto que as mulheres falassem que também participaram da guerra e que também tiveram protagonismos, né? Então, durante o fronte do leste europeu, as mulheres que participaram desses frontes passaram por várias provações, inclusive há os relatos dos homens falando que se sentiam muito culpados de terem regimentos de mulheres e que boa parte dos oficiais não sabiam como lidar com a situação. Havia situações de assédio sexual dentro dos regimentos, muitas vezes os regimentos tinham que ter uma separação entre regimentos masculinos e regimentos femininos. E a partir disso, com a vitória soviética, as mulheres que regressaram do fronte de batalha eram julgadas pelas as próprias mulheres
como ladras dos seus maridos. Então, acreditava-se que no fronte de batalha os homens tinham casos de como é que eu posso dizer, diamantes dentro do fronte. Então, as mulheres que lutaram na guerra tiveram grande dificuldade de inserirem-se normalmente novamente na sociedade soviética. Sem falar dos ferimentos de batalha, sem falar do trauma da guerra e também da dificuldade de se assimilar à sociedade civil como um todo. Bom, A Guerra Não Tem um Rosto de Mulher é um livro muito interessante. Svetlana Alexievich ganhou um Nobel de 2015, relatando sobre esses eventos, né? Falando sobre como é que foi a visão feminina do conflito mais mortífero da história humana até hoje. De toda maneira, é bom destacar também que esse conflito, na visão feminina, também teve dificuldades devido ao avanço do regime soviético, principalmente com as vitórias a partir da Batalha de Stalingrado. Bom, as mulheres integravam os regimentos dentro do Exército Vermelho. Muitas foram aviadoras, muitas foram também pilotos, quer dizer, pilotos de tanques e franco-atiradoras, outras foram enfermeiras, outras foram lavadeiras dos uniformes dos soldados. Mas com o avanço das tropas soviéticas, também em territórios fora da extensão soviética, principalmente Polônia e Alemanha, houve casos de estupros perpetrados por tropas soviéticas contra as mulheres nacionais polonesas e alemãs. Né? Então, esses eventos dramáticos aconteceram durante o conflito, embora, em tese, a própria legislação militar coibisse isso, mas havia também uma certa anuência dos oficiais. Né? De toda maneira, dito isso, a Svetlana Alexievich também conta os relatos das mulheres do movimento partizan, em que boa parte das mulheres civis camponesas e do interior da Bielorrússia e da Ucrânia tinham que se alistar nos regimentos partisanos para a sua própria sobrevivência, tendo em vista que os alemães liquidaram seus maridos, seus irmãos, seus filhos e tudo mais. Bom, no movimento partizan, a dificuldade, principalmente da sobrevivência dentro da mata, né, dentro dos bosques da Bielorrússia, foi cada vez mais difícil. Né? Bom, de toda maneira, considerando isso, há os relatos das mulheres que, infelizmente, durante o movimento partizan, foram obrigadas a, por exemplo, sufocar seus recém-nascidos, porque poderiam, no choro, revelar as posições dos guerrilheiros partisãos durante as incursões nazistas. Há os relatos também do cerco de Leningrado, e que boa parte das mulheres foi responsável pela subsistência de suas famílias e em dificuldades alimentares, justamente pelo cerco em que os nazistas não permitiam entrar víveres humanos nem alimentícios. Acabou que boa parte das mulheres deveriam decidir qual dos filhos iria sobreviver. Então, qual dos filhos elas iriam alimentar? Um evento mais do que dramático da Segunda Guerra Mundial. Bom, com a vitória soviética, em 1945, as mulheres acabaram tendo um protagonismo dentro do regime soviético na ideia de reconstrução do país. Então, o próprio stalinismo incentivou a ideia da maternidade e da construção de várias famílias e de matrimônios, justamente para tentar diminuir o déficit habitacional causado pelo conflito em questão. Bom, tendo isso em vista, eu recomendo esse livro. A tradução do Belarusso ficou muito boa. Svetlana Alexievich, embora não seja uma historiadora de formação, ela faz um relato de história oral muito interessantíssimo, principalmente com um recorte jornalístico, e de fato é uma visão totalmente diferente do que os livros acadêmicos já mostram. Né? A história política e a história econômica é muito centrada na visão masculina do processo, e a Svetlana Alexievich já traz uma história feita a contrapelo. Então, uma história das pessoas que organicamente não entram nos grandes compêndios de história, nem também na literatura oficial. Bom, dito isso, essa é a minha indicação para
leitura e também discussão sobre textos relacionados à Segunda Guerra Mundial e o papel feminino nesses grandes eventos históricos. Né?